Boa noite. Vamos procurar um filtrozinho aqui enquanto isso. Esperar só a minha mãe, psicóloga, entrar. Botar um filtro pra gente ficar bem natural. Muito bem. Ela já chegou. Já vou adicionar, gente. Oi, mãe. Ei, Tudo bem? pessoas! Boa Arreda noite mais, para todas. arreda mais pra trás pra aparecer o seu rosto, que tá cortando a metade do seu rosto. Tá bom assim? Tá ótimo. Beleza. Vamos lá. E aí, vamos te apresentar? Essa é minha mãe, gente, a Alice Damasceno, mas ela também é psicóloga, terapeuta, ela trabalha com vários tipos de técnicas e eu queria que você falasse um pouquinho apresentando o seu trabalho aí, resumidamente pra gente. Bom, gente, eu trabalho com terapia, né, com psicoterapia, psicoterapia clínica para adultos. Ocasionalmente eu atendo crianças, mas somente em Barra de Axis, que vocês já devem conhecer. Se não quiser, mais tarde eu explico. Faço também o uso de hipnose. Eu não trabalho somente com hipnose. Hipnose é uma ferramenta que é utilizada quando necessário. Cartas associativas, constelação, tudo isso dentro de um cronograma não muito fechado. Ele é bem solto. É de acordo com a necessidade do meu cliente. Eu gosto de chamar de cliente, não gosto de chamar de paciente. De acordo com o meu cliente, então a gente vai abordando as técnicas e vai entranhando ali na história, né? Fazendo um entrelaçamento bem legal entre eu e os meus clientes. Enfim, E eu hoje a tenho gente uma vai falar abordagem sobre, bastante ampla. Oi? a gente vai falar sobre ansiedade. Me Ah, conta, sim. você percebeu que aumentou a busca pelo sua ajuda, seu trabalho, por questão da ansiedade, as pessoas manifestando mais quadros de ansiedade, pessoas que não Sim, tinham antes, com essa pandemia e sim. toda a conjunção que nos envolve, deu uma amplificada nessa busca? Deu sim. Eu costumo dizer que essa pandemia ela vem cutucar, aflorar aquilo que já de certa forma já existia latente. Quem tinha pouquinho aumentou, né? Porque realmente a gente está tendo que lidar com a gente mesmo, né? Nós temos que ficar sozinhos, nós temos que acumular funções. A gente perdeu uma coisa que o ser humano precisa muito, que é do outro. O outro nos regula, né? Para a gente não sabe se a gente está triste, se a gente está ansioso, se a gente está deprimido, se a gente não tiver o contato do outro para nos falar. Porque de repente aquilo que vocês pensam que é ansiedade é apenas um medo, a falta que está fazendo ir para a rua, ir na casa de uma pessoa, visitar os parentes, né? Acumular funções, que eu sei que vocês todas aqui têm uma faixa etária aí regulada aí com a minha filha, e que estão tendo que assumir várias funções, né? Estão tendo que assumir, muitas não podem ter empregada, aliás, desculpe o termo, ter uma auxiliar, muitas não conseguem ter uma auxiliar, e quando tem auxiliar tem que ficar de olho se ela não vai trazer a Covid para dentro de casa, tem que trabalhar o serviço em casa, e aí vem a demanda dos filhos sem aula. Enfim, são série de fatores que estão atuando que vão fazer com que as pessoas acham que elas estão surtando. E fica a ponto de surtar quase mesmo, né? Não é, E o que Letícia? caracteriza a ansiedade? Bom, vamos falar uma coisa. Vamos entender a ansiedade. A ansiedade, no nível controlável, ela é necessária. Vocês vão imaginar lá na pré-história, lá na época lá dos homens da caverna, que a gente tem o medo, né? A gente precisa de sentir que vem um perigo. Então, quando você sai na rua, que você vê alguém, está numa rua escura e vê alguém andando,
Você não sabe se essa pessoa é um ladrão, se é um conhecido, se é um transeunte qualquer. O coração dispara. Aí não é nada, tranquiliza. Isso é uma coisa do sistema, que nós temos 3 cérebros. Tem mais, nós vamos falar basicamente do reptiliano, do límbico e do neocórtex. O que que acontece, gente? Acontece que nós temos no nosso cérebro reptiliano o sistema de enfrenta ou foge. Então, se você vê uma pessoa andando na rua escura, coisa, você pode enfrentar, sair, avançar a pessoa, ou você, ó, perna pra que te quero, né? E aí, a ansiedade, ela é de uma certa forma, em níveis normais, ela é tranquilo. Quem é que não vai ficar ansioso sabendo que amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, da qual eu necessito muito, ou que eu vou fazer uma prova, ou que meu filho vai entrar para uma escola nova, ou que eu vou passar aqui para uma live que é a primeira vez estreando. Então a gente fica assim, será que vai dar tudo certo? O coração dá uma coisa normal, normal, isso é normal. A gente não deve encarar isso como se fosse eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa. Não. Não sei o que é que está ali na frente. Passou aquele momento. Eu vi que eu saí bem. Ou eu vi que a prova não foi tão boa. Lá. Pronto, acalmou. Quando é que a ansiedade chega a ser uma questão a ser vista? Quando esses sintomas vêm do nada. Ou quando ele não passa. Ou quando o medo é um companheiro permanente. Tudo que a gente pensa, a gente já olha assim, mas será que vai dar certo? Os medos injustificáveis que se qualquer pessoa, ou mesmo você, se questionar, você vai ver que aquele medo não tem fundamento. Aí, a ansiedade, ela tem níveis. Níveis. Tem essa ansiedade natural de todo mundo, tem a ansiedade que é essa que vem ao longo do dia, que te deixa tensa, que te deixa sobrecarregada, que te leva à insônia, leva a outros comportamentos que a gente chama de ansiedade generalizada. Tem a ansiedade que é de fobia social, que a pessoa não dá conta de enfrentar uma festa, falar em público. E tem a ansiedade que aí ela ramificou, vem a síndrome do pânico. Que a pessoa pensa que está morrendo. Ela tem É sudorese, ela tipo tem de ansiedade taquicardia. também, a síndrome do pânico. Ela é Aí, se é uma um ansiedade que desenrolar. aí já está no top, né? Já está no nível hard. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que vão ajudar a gente a Vamos lá. trazer essa. Deixa eu abrir aqui, quer ver? É, Aí a Maíra está perguntando se é muito difícil entender que está em crise. Bom, Maíra, esse saber se está em crise, você vai ver o seu corpo. Como que seu corpo está reagindo? O que você está sentindo na hora que você fala assim, estou em crise? Que pensamentos vêm? Como que seu corpo dá a taquicardia, a frio no estômago? Você não consegue tirar o pensamento de que algo ruim vai acontecer, que não está legal? Isso é você que vai determinar. E isso é importante que você tenha essa conversa, esse diálogo com o seu corpo. O principal controle da ansiedade está na gente. E aí você até falou comigo sobre a respiração, né? A gente estava conversando mais cedo sobre a respiração, as técnicas de respiração para Sim, poder sim. Vamos controlar falar a sobre mente, isso. né? Vamos falar sobre isso mais tarde, que eu tenho 3 técnicas para trazer sobre respiração, que são muito bacanas. Inclusive, eu trabalho a respiração com meus clientes, sem saber se eles estão em pânico ou não. Às vezes, num momento em que a pessoa tem um. Hoje em dia está até meio banalizado, né? Você vê nas novelas, respira, respira, respira. A respirar, todo mundo respira. Mas vamos contar para nós, todo mundo respira muito mal.
A gente respira aqui em cima, é uma respiração curtinha. A gente respira, o ar já entra e já sai, já entra e já sai. A gente não dá um tempo dele fazer uma limpeza, acalmar a gente por dentro. A gente não tem esse tempo. E na hipnose, a coisa mais importante que eu trabalho é a respiração. Nas barras de Axis, eu trabalho a respiração. Quando meu Essa cliente fica seguidora no estado, mandou, né? essa seguidora mandou mais cedo lá nas stories, falando que ela tá fumando e comendo muito. Como mudar isso? E aí eu até trago junto com uma outra pergunta que perguntou se criança tem ansiedade. E eu Tem. detectei na Yolanda uma mudança de comportamento muito voltado para a fase oral, de pôr a mão na boca, de pôr cabelo na boca. Ela chegou a pôr pé na boca. Eu fiquei horrorizada quando eu vi isso. Falei, não é possível que tá colocando o pé na boca. Aí tem essa coisa muito voltada com a ansiedade, ligada muito com essa questão oral, né? Tem. A criança, gente, a gente vai entender o seguinte: a criança é o porta-voz da família. Ela levanta a bandeira. Se ela está ansiosa, algo ela não está entendendo o que está acontecendo ali. E ela não sabe expressar as emoções dela. Ela não sabe como a gente fala assim: nossa, Alice, eu estou comendo demais, eu estou fumando demais, será que eu estou ansiosa? Como que ela vai fazer? Ela a dermatite, roer unha, ficar puxando o cabelo, às vezes umas se cutucam, se ferem, né? Então, são várias reações. Mas criança tem ansiedade, sim. E um Ansiedade da adulto com esse separação. tipo de sintoma de comendo muito, bebendo, fumando, é também um desencadear da ansiedade, né? É uma tentativa de acalmar, né? Uma tentativa de acalmar o cérebro, né? De acalmar a mente, né? Vou fumar, eu vou beber, eu vou comer. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entrando em contato para entender o que está acontecendo comigo. Então, eu acho que eu estou com fome. Acabei de comer, eu vou lá e como de novo. Ai, nossa senhora, tô precisando de fumar para me dando. A cabeça está a mil. Uma das coisas, pensamento acelerado. Quem não tem, quem de vocês tem pensamento acelerado? Pensamento intrusivo, sabe o que é pensamento intrusivo? É as vozinhas chatas que ficam com a gente assim. Você não vai dar conta. Nossa senhora, prepare-se, vai levar ferro. Sabe aquelas vozinhas que ficam em cima da gente falando e você não quer ouvir? E pensamento intrusivo. E com a criança E já não, acontece isso também? eu acredito, a gente não sabe, né? Porque elas não falam muito, né? Elas não sabem verbalizar esse tipo, igual a gente sabe, né? Ou pelo É. menos a gente deveria saber. E é por isso que a melhor forma de se controlar a ansiedade, gente, é através do autoconhecimento. Remédios, sim. Se está num nível cá em cima, se está num nível que está gerando insônia, que você não está conseguindo cumprir as suas metas de trabalho, não consegue relaxar, vai deitar, está tudo duro, cheio de nódulos, né? Vale, o remédio vale sim, ajuda a pessoa a acalmar e até entrar em contato melhor com as emoções dela. E o autoconhecimento, eu vou falar aqui em terapia, lógico, porque eu sou terapeuta, porém, tem muitas formas de autoconhecimento. Tem muitas formas, gente, que a gente pode. Eu digo assim, que está com medo. Começa a fazer perguntas. Por que eu estou com medo? Eu estou com medo de, se eu sair de carro agora, vai lá que o carro estraga, eu estou sozinha na rua e não aparece ninguém, de repente vem um ladrão. É assim que o cabeça do ansioso pensa. Olha que tortura. Então, qual que é a sugestão? Eu vou sair de carro, mas eu estou com medo do pneu furar. Peraí, vou verificar aqui. Começa a fazer perguntas, começa a se perguntar e ver que sentido tem aquilo. Mas e se isso acontecer? E se o pneu furar mesmo? Mas eu estou com o celular, eu posso ligar para o meu marido, para o meu irmão, para o meu pai, para ele vir aqui me socorrer. Eu posso ir andando até num posto. Sabe, se questionar e começar a olhar esses medos, esses pensamentos,
essa angústia que a gente sente, começa a entender o que que ela quer dizer, se ela tem razão, se ela justifica em estar sendo assim. Olha essa pergunta. A seguidora perguntou se há gatilhos ou se a ansiedade ela faz parte de uma característica da personalidade. Não, não faz parte não é uma característica da personalidade. Apesar de que a gente pode pensar o seguinte: ah, minha mãe era ansiosa, meu pai é ansioso. Aí você aprendeu um comportamento ansioso, né? Você aprendeu. A gente poder falar em genética, a gente até pode, mas eu não tenho muitos estudos, né? Não tenho muita embasamento científico para falar sobre genética. Posso falar de aprendizado. Aprendizado de pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos, passam aquele tipo de coisa para o filho. Os gatilhos, então não vamos desvincular isso de traço de personalidade. Gatilhos existem sim. Existem situações que são estressoras, que são desenvolve uma ansiedade da pessoa. Então aí, por isso que eu estou falando de autoconhecimento, vai nesse ponto aí. Você começa a fazer todo um circuito mental. Que situações você fica mais ansiosa? O que te leva? Nossa, eu fui ali e fiquei assim. Então você tem que parar, evitar de ter aquela atividade, de ter aquele contato com aquela pessoa, de fazer aquilo, até que você esteja com um domínio suficiente para enfrentar aquilo. Então, há gatilhos, sim. E esses gatilhos, eles são individual. Travou a internet. Eita, travou a internet. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ou travou, foi só a minha ou foi a dela? Ela caiu, gente. Peraí que eu já deve voltar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Fique aí, não me abandona não. Foi a dela, né? Vamos esperar que ela já volta aí. Essa questão de autoconhecimento que ela tá falando foi uma coisa que eu consegui dar uma melhorada com a meditação, né? Só que não fica ansiosa, não. Pois é, dá uma agonia, né? Da gente estar em live assim, trava, o convidado cai, e aí a gente fica aqui tendo que improvisar. Mas eu sou uma pessoa ansiosa há muito tempo, eu já me identifico com essa ansiedade. E eu, além de usar o medicamento, porque eu também não consegui ficar sem ele, eu até tentei ficar sem ele no começo do ano, eu não consegui. E mãe, quando você voltar, você pede pra entrar aí, viu? E eu com a meditação e a respiração, o controle de respiração, eu acho que eu melhorei muito. Que eu consegui identificar, que ela voltou. Que eu consegui identificar as coisas que mais me deixavam ansiosas. Então, assim, até a minha insônia deu uma melhorada. Voltei. Aqui é Você meu me deixou lugar. sozinha, fiquei ansiosa. Pior é eu que fiquei falando sozinha aqui, sem saber se as pessoas estavam me ouvindo. Falei assim, ah, meu Deus. Ninguém tava ouvindo. Ah, ou dama não. Eu estava dizendo que eu queria. Esse aqui é importante, gente. Isso aqui é importante, dos gatilhos. Os gatilhos são individuais e intransferíveis. Por quê? Eles vêm da nossa história familiar. Aí é que tá. Cada pessoa tem algo que suscita nela um gatilho. Um gatilho. O que me faz ficar ansiosa pode ser o que não faz para você, tá? E aí estava ouvindo a Letícia falar aí sobre autoconhecimento, né? Como ela entrou na meditação, né? Continue aí, Letícia, que essa parte é muito bacana.
A meditação, ela dá uns insights na gente. Meditação é um assunto que depois eu quero abordar de outras maneiras. Eu tenho uns 4 anos que eu comecei a meditar em tempos curtos, e aí as pessoas que são ansiosas, têm a mente tagarela, elas têm mais dificuldade ainda, porque você acha que você Sim. tem que ficar em estado vegetativo, e tem aquele monte de mensagem atravessando sua cabeça. Só que não é isso. A meditação, você é, na verdade, eu aprendi isso com a monja Coen, que eu sigo, aquela budista maravilhosa. Você é um anfitrião, os pensamentos são os convidados. Você recebe todos com muita elegância e só cumprimenta. Oi, tudo bem? Fique à vontade. Pede para E todos sentar, vão né? Pede passando, para eles todos sentar. cumprimentam. Você não tem que dar, você tá ali como anfitrião, você não tá em tempo de conversar com nenhum deles agora. Você só tá recebendo e Uhum. todo mundo vai passando. Aí, depois eu comecei a dominar melhor as técnicas de meditação. Eu tenho uns insights muito interessantes de coisas. Aí eu começo a lembrar às vezes, coisas da minha infância, ou eu tenho alguma ideia do que fazer para o futuro também. A meditação para mim, é fenomenal. E os óleos Uhum. essenciais, né? Que aí entram os óleos essenciais que eu também uso, junto com a meditação ou não, principalmente o óleo de lavanda, que eu acho que é um dos mais Ó, conhecidos para essa excelente. parte. E ele é muito Excelente. bom mesmo. Excelente. E fora isso, né, Letícia? E meninas que estão aí do outro lado nos ouvindo, né? Tem coisas também que a gente tem que fazer. Se a gente quer controlar, se a gente quer vencer esse mal do século, vocês sabiam que o Brasil ele lidera o ranking mundial de pessoas ansiosas? Quase 10% da população do Brasil é considerada ansiosa. Pra vocês terem ideia, né? Então, tem coisas, Você libera atividade endorfina. física, libera endorfina, e ao mesmo tempo que você libera endorfina, você está ali numa coisa que é prazerosa para você, que você tem um objetivo. Então, naquele momento, ele é importante. Fora que e outras coisas que a gente precisa de fazer, de movimentar o corpo, né? É, a meditação, também a agenda, gente, organizar. Outro dia uma pessoa estava falando assim que não consegue dormir porque fica pensando no dia seguinte as coisas que tem que fazer. Põe numa agenda, põe no papelzinho tudo que você tem que fazer ali. Seu cérebro acalma com aquilo, sabendo que está tudo organizadinho. As pessoas que têm essa ansiedade, que são ansiosas, elas devem buscar ter as coisas mais organizadas possíveis. Para que ela não fique assim, nossa, mas onde é que está aquilo? Eu sei que às vezes vem as pessoas ficam. Quanto mais ela não acha uma coisa, mais ela bagunça e mais ansiosa, e pronto, aí vira em torno o leite. Então, organizar, procurar um lazer, um hobby, alguma coisa que você goste. Seja jardinagem, bordar, pintar, sei lá, tantas coisas. Mas isso não tem que ser ligado a dinheiro, não, gente. Isso tem que ser assim, meu momento de lazer. É aquilo que eu vou fazer para ficar comigo mesmo. E uma coisa, surgiu um movimento na Holanda, que eu não vou saber falar o nome aqui em holandês, óbvio, né? Que é o seguinte, é um momento de não fazer nada, que a gente deve ter por dia, pelo menos 5 minutos de não fazer nada. Ô, gente, mas quando eu falo não fazer nada, é nem pegar no celular. Porque às vezes a pessoa, não vou fazer nada, e pega o celular e fica no Instagram, ou vai para a televisão, não estou fazendo nada, eu estou descansando. Fazer nada significa olhar para o céu e ver as nuvens, Você olhar falou para a uma coisa rua. importante aí. Redes sociais e televisão, elas acabam gerando um senso de urgência na gente, porque ainda mais no momento que a gente está vivendo, pandêmico, econômico, político, Sim. você fica ali querendo se atualizar de tudo, ao mesmo tempo vendo E, pessoas que mostram um tipo de vida produtiva, e aí você que ah, tem é. tendência a ter ansiedade, você fica, nossa, e eu não estou fazendo nada, E eu não estou e fazendo o mundo nada, está e essa acabando, pessoa aí por baixo. malhando todo dia com esse corpaço, e eu aqui parado, eu tenho que ir.
parece que alguém perguntou sobre ansiedade e depressão, né? Qual Porque a correlação? você colocou lá Essa ansiedade, pergunta aqui, ó, depressão vou e colocar. medo, né? Ansiedade, depressão e medo. E A todas pergunta elas é: estão ansiedade versus entrelaçadas. depressão estão entrelaçadas? Então, às vezes a pessoa tem depressão, elas não estão entrelaçadas, elas não precisam estar, vamos deixar bem, não precisam, mas às vezes ficam. Como? Vamos pegar uma pessoa deprimida. Poxa, e depressão, gente, não é tristeza, é vontade de não fazer nada, é não ver sentido na vida, é vontade de se isolar do mundo. Não é falta de Deus, não, sabe? Não é falta de vergonha na cara, não. É a pessoa, às vezes, a depressão pode ser endógena também. Ela pode ser fabricada pelo organismo, é sério. Então, a pessoa tá lá, né? Recebe cobrança o dia inteiro que ela não faz nada. O que, é que vai gerar nessa pessoa? Uma ansiedade porque ela não faz nada. Então ela tem depressão e ansiedade. Nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não dou conta de fazer. Imagina a loucura, a tortura mental que uma pessoa dessa vive. E aonde está a base em comum? O medo. O medo, gente, eu Agora, não. pois é. Eu acho importante a gente deixar claro assim, essas técnicas de autoconhecimento. Não é todo mundo que dá conta de fazer o acesso a si mesmo. Então, às vezes, precisa de um mediador, que é um terapeuta, ou mesmo um psiquiatra. A gente não pode também renegar a Não, importância de para jeito muitas nenhum. pessoas do medicamento. De Eu jeito viajei nenhum. em janeiro para a praia e eu falei, eu vou ficar sem meu ansiolítico. Não quero tomar meu ansiolítico mais, tal. Só que eu escolhi um momento péssimo para parar de tomar ansiolítico, com esse mundo acabando, menino dentro de casa, aquela loucura. Então, quando chegou Uhum. em março, eu tava prestes a matar uma pessoa, mas era qualquer pessoa. Não precisava de ser uma pessoa que fez nada comigo, era só dela existir na face da terra. Eu já queria matar essa pessoa. Aí eu falei, gente, eu não tô bem. Aí eu voltei a tomar meu ansiolítico e eu fiquei bem de novo. Aí eu já não quero matar mais as pessoas. Então, assim, é sério esse negócio de remédio. A gente não pode Não, não é, não banalizar o pode, não, conhecimento dessa não maneira. pode E se a pessoa tá banalizar, com não uma pode, condição do não pode psicólogo, ter beleza. birra. Não Não, pode. eu indico, quando a pessoa chega para mim e eu vejo que ela está num quadro de ansiedade, eu pergunto, vai, procura um psiquiatra, toma um remédio, passa para mim, que eu controlo. Você está tomando o seu ansiolítico? E quando eu vejo que a pessoa está numa coisa, eu falo assim, você conversa com o seu psiquiatra, porque se ele pode reduzir. Eu não me meto nessa seara. Essa seara é do psiquiatra, ele sabe o que fazer. Eu não sei. Eu não entendo. Eu estudei, eu me formei em psicologia, não formei em Tem farmacologia, muito não. preconceito em torno de remédio, né? E não pode ser Muito assim. preconceito em torno do psiquiatra, né? Ah, o psiquiatra é coisa de doido. Então, e não, gente, vamos ser a favor da nossa saúde mental, porque saúde mental é vida. Você não consegue fazer nada, você não consegue ser feliz se você não estiver bem. E o Até que a gente porque quer? Não é tem ficar bem? questões, depressão e ansiedade também estão ligadas a questões químicas. Então não é só eu quero ficar bem. Às vezes Não, você não consegue ficar bem não, porque está faltando um elemento químico lá na sua cabeça que não está conseguindo fazer ligação. exatamente, muito bem, exatamente, é isso mesmo. Igual eu tô falando, tem a depressão endógena, que ela é do organismo, mas não adianta se culpar o pobre coitado, porque ele não quer sair da cama, ele não quer tomar banho, ele não quer trabalhar, ele não tem, tá faltando aqui, ele precisa de ajuda. Não adianta se virar pro fulano e falar assim, nossa senhora, mas você tá comendo demais, a baleia está virando, só come, vai, não. Tô precisando de ajuda. Gente, outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês. Autocuidado significa também autoaceitação. Se a gente se aceitar como imperfeitos, nós somos humanamente imperfeitos e isso tá tudo certo. O que eu quero dizer com isso? Parar de auto-julgamento, se comparar com todo mundo, é, porque eu não atingi tal meta. Então é se dar colo, é se permitir de vez em quando, falar assim, hoje eu não consegui fazer isso. Não consegui, não dei conta e tá tudo bem. Mas esse tá tudo bem não é da boca para fora não, esse tá tudo bem é da boca para dentro.
Não adianta nada ir na rede social e falar linda, maravilhosa, tá tudo bem, e ficar morrendo por dentro de que não conseguiu fazer aquilo. Não conseguiu, não deu conta. Eu não bati a meta de varrer minha casa inteira hoje. Eu não bati a meta, eu não consegui. E aí? Qual o problema disso? E até mesmo elencar prioridades, porque, como muitas aqui me seguem, são mães, empresárias, Agenda, estão home agenda. office. Elencar prioridades. E assim, o que que é mais importante? Você varrer a casa ou você assistir um desenho animado com seu filho? Para mim, assistir um desenho animado com minha filha. Então, se depender da casa ou dessa escolha, a casa vai ficar com poeira até o teto. Porque Sim, eu vou priorizar assistir o desenho animado. sim. Porque faz bem estar com ela, faz bem para a saúde mental dela, para a minha. Então, assim, realmente é isso, é se aceitar como humano e com limites, né? Não querer fazer tudo, fica essa coisa de perfeição. Aí tem isso, tem que malhar, tem que estar magra, tem que não sei o quê, fazer skincare, É, é. cabelo, parar a unha. Haja tempo também, aí a Haja pessoa não aguenta. tempo agora, quando eu falo mesmo, eu não estou dizendo nem questão de beleza, de cuidados, não. É priorizar a gente assim, como pessoa, como aquele cuidado que a gente tem com o outro, com o amigo, com o nosso amigo, com nossos parentes, com as pessoas próximas, ter com a gente também. Então, assim, poxa, hoje você não foi tão legal assim, né? Tá bom, amanhã a gente conserta isso, amanhã eu vejo, sabe? Ah, sabe, nós vivemos num mundo, numa época de muita cobrança, que exige uma perfeição, tudo virou uma demonstração, uma competição. É lógico que isso vai gerar uma ansiedade de que eu não estou tão perfeita quanto fulano. A comparação, né? A comparação, aí você começa a se julgar, e aí você começa, não, amanhã eu tenho que levantar mais cedo, porque eu tenho que terminar de fazer isso, eu vou conseguir. Calma, calma. E Tem outra um coisa, aí momento. tem as marcas etárias. Ah, com 30 anos tem que ter isso, com 40 tem que não sei o quê, com 50 não sei o quê. Gente, não é todo mundo que tem as mesmas coisas, que faz as mesmas coisas e que precisa das mesmas coisas. Então não é todo mundo que tem que casar e ter filho com 30 anos, não é todo mundo que tem que ter um imóvel próprio com 40. Não tem pessoas brilhantes que começaram a vida com 50, 60, não sei. Então, Eu assim, costumo dizer, no alto da minha velhice, que eu não gosto desse termo, né, mas da minha idade, que a gente pergunta, mas quem disse isso? Quem falou isso? Ah, você não fez ainda não? Quem disse que eu tenho que fazer isso? Sabe, é ligar. Gente, eu não tenho, não. A gente não tem que nada. Na verdade, nós temos que o quê? é. Qual a obrigação que a gente tem de mostrar para os amigos que a gente é bem-sucedida, temos casa própria, já somos formadas, empregadas e ganhamos. Por que que a gente tem que dar essa satisfação para as pessoas? A gente não espera chegar até a minha idade para ter esse pensamento de, ó, que se dane o que o outro ache. O que importa é o que eu acho, o que eu sinto e o que eu quero. Eu garanto a vocês, é fantástico, é libertador não ter que dar satisfação para ninguém de que você é. Eu fico vendo hoje que interessante, né? Hoje a moda é deixar o cabelo ficar grisalho, né? O meu até tá precisando de pintar, mas é porque eu sou uma pessoa aversa à moda, então eu não tô na moda nunca, nunca. Não, Eu mas aí, jamais vou na aí moda. eu não gosto do cabelo branco, mas eu vou ter que deixar porque tá todo mundo usando, todo mundo faz dancinha no TikTok, no não sei aonde, no Reels, para poder mostrar o cabelo branco. Eu não gosto daquilo, mas eu tenho que fazer. E aí eu começo a me sentir esquisita no mundo porque tá todo mundo fazendo e eu não tô. Quando a gente vê, fala assim, Gê, mas eu não quero, eu não gosto. Não, pra você tá ótimo, mas eu não gosto disso. Entende como que essas coisas são libertadoras e de repente vira pra gente e fala assim: ah, beleza, não preciso de ficar
com o meu coração palpitando, porque eu não estou dentro dos padrões, É. entendeu? Tem uma outra pergunta aqui que eu vou Vai puxar, lá. que é de uma leitora, de uma seguidora muito bacana. Ela me acompanha e a gente bate papo sempre. E aí ela perdeu a mãe dela e ela tá falando que ela tá tendo crise de ansiedade toda vez que pensa nela e o que fazer. Eu tenho um palpite aí que Então, eu acho que isso aí não é ansiedade, isso aí é estresse pós-traumático, né? uhum, muito bem. Não é, é Muito bem. vinculado ao Estresse luto. pós-traumático. Temos que saber, é, essa seguidora sua querida aí, que condições a mãe morreu. Ela teve a oportunidade de vivenciar o luto. Ela teve a oportunidade de expressar a tristeza dela. Ou ela já teve que correr para as funções rotineiras. Ela se permite viver isso ou ela sufoca essa dor, essa tristeza, essa ausência. Sabe, gente, é tão importante a gente também, uma das coisas para controlar a ansiedade é a gente olhar para os nossos sentimentos e falar assim, calma, tá tudo bem, eu tô com medo, eu tô angustiada, eu tô ansiosa, eu tô com essa coisa achando que vai dar tudo errado. Sabe, se aceitar, vai lá, se der errado, tudo bem. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é isso aí. Essa sua seguidora aí, você falou muito bem, foi muito certeiro. Estresse pós-traumático é uma das possibilidades. Mas tem que ver por que ela acha que é ansiedade. Será que não é uma depressão? E aquilo que eu falei lá no princípio. É a depressão, mas vem uma cobrança porque ela não pode ficar deprimida, porque ela é obrigada a dar conta das tarefas. Aí vira um ciclo vicioso. É. Os sentimentos durante esse momento também são tão bem aflorados, né? Aflorados. Igual a gente está passando por um momento que a gente está vivendo num momento de tristeza. Então a Uhum. gente não consegue passar, por mais que a gente queira ignorar isso, a gente não consegue passar, né? Mais de 500 mil mortos, tal. E você sabe que está acontecendo isso. Então você acaba sentindo. Tem aquela. Como que é? A inteligência coletiva? Não, é o pensamento coletivo. Tá no ar, tá Inconsciente pairando. coletivo. Inconsciente Inconsciente coletivo. coletivo. Tá pairando isso aí. As Tá pessoas, pairando. por mais que elas queiram ignorar, não tá tudo bem. A gente não tá numa época boa, Não, bonita. Tá numa não. época péssima. É, então, assim, de repente não é com a gente, não está acontecendo na minha casa, com os meus familiares, mas aquela coisa é o sentimento ruim, né? A atmosfera tá pesada. Então, Tá, tanta gente sempre quando eu passando recebo, fome. Tá horrível. um paciente meu, eu falo assim, Alice, hoje eu não tô bem. Eu falo assim, vamos dar um desconto, não dar um desconto para esse não estar bem. Não vamos, porque muita gente não está bem. Independente de estar com problema ou não, muita gente não está bem. É um sentimento de insegurança É pela coletividade. Nós não somos pela coletividade. sozinhos. Não tem como. É, não tem como. E tudo isso gera um medo mesmo, né? Então, nesse momento, eu aconselho prudência. Prudência. E Vamos eu nos acho que eu não aceitar, sei como é né? que tá o nosso tempo aí, mas eu acho que eu não sei nem que horas são. Da Eu tô com uma luz na minha respiração. cara. Alguém sabe ver se o tempo tá acabando aí? Eu queria que você falasse um pouquinho das barras de Essex, porque no começo você falou que a maioria das pessoas conhece. Eu não acho que conhece, não. Eu mesma não sei Não. muito. Ai, quem não conhece, eu vou dizer que está perdendo. É um processo energético fantástico que ele é responsável aqui por alavancar em 80% as minhas sessões terapêuticas, né? Por quê? Porque, primeiro, eu vou falar como é que faz
São 32 pontos, 16 de cada lado, que eu vou tocando suavemente durante alguns minutos. Eu sinto quando eu tenho que mudar de ponto. E cada ponto é responsável por conceitos que a gente vai adquirindo o decorrer da nossa vida. E quando eu vou fazendo é um processo completamente silencioso, inclusive nem música tem. A única coisa que eu adquiri que eu faço é uma breve indução, para que a pessoa relaxe e curta mais aquilo, porque se ela dormir também, ela sai dali relaxada. Eu costumo dizer que é o chá de camomila que eu dou depois de uma sessão que foi desgastante para o meu cliente. Então, acontece que nem eu nem o cliente sabemos o que vai ser trabalhado especificamente, mas algo vai ser liberado. Algo vai ser liberado, uma crença negativa, uma crença limitante, que de repente você nem sabia, nós nem tocamos naquilo, e aquilo é liberado durante uma sessão de barras, e a pessoa na primeira sessão, ela já dorme a semana bem. Quem tem problema de sono, ela já dorme a semana bem. Ela começa a ter uma percepção melhor da realidade em volta dela. Ela começa a perceber coisas que ela não percebe. Ela começa a se posicionar melhor perante a vida, sabe? Ser mais assertiva, se colocar mais, saber dizer não, que é um dos grandes problemas da vida. As pessoas não sabem falar não. E isso causa ansiedade, vocês vão entender mais tarde por quê. Então, as barras de axis são uma ferramenta que eu uso, às vezes isoladamente, porque tem pessoas que vêm aqui somente para fazer a sessão de barras. Depois, com o tempo, elas vão gostando e acabam ficando com a terapia e sessão de barras. E as pessoas que vêm para terapia normalmente têm sessões de barras. Então, assim, para ansiedade, eu vejo um caminho excelente as sessões de barras. Tem os florais também, que eu trabalho com florais, né? Então, assim, eu tenho uma gama Quantas muito, sessões muito por ampla de semana? A Paula está ferramentas. perguntando. Quantas sessões por semana são necessárias? Não, uma semana, uma sessão por Agora, pois é, semana. você nesse momento você está atendendo online também. Somente as barras ele Online não e tem online. Não, alguns clientes, eles não abrem mão do presencial. Não, mas Mesmo não se fazendo alguém barras, que está assistindo a gente não for de Belo Horizonte e quiser fazer algum atendimento com você, você faz online. online todos, de menos a barra. De menos as barras. De menos as Até barras. hipnose pela online é possível? Até hipnose é possível. Fazer um Constelação, tudo. relaxamento, constelação, tudo é possível online, não tem diferença. Nós estamos aqui conversando online e eu te garanto que se você colocar qualquer pessoa aí, a gente faz uma conexão imediata e o rapport já é estabelecido. O que é importante numa terapia é o rapport. Se ela está longe, se ela está perto. O que é o rapport? O rapport é essa conexão, a pessoa se sentir à vontade perto da outra, vontade de falar, vontade de se abrir, se sentir livre, sem julgamento, entendeu? Eu queria, Aí, antes de então, o encerrar, único diferencial, então, seria essa questão das barras, né? Que não é possível à distância. não, as barras não é possível. Eu tenho algumas coisas que eu faço, né? Eu gosto muito de buscar coisas energéticas, áudios que levam a pessoa a ter um relaxamento. Às vezes a pessoa, mesmo antes de começar a sessão, ela já me manda para uma mensagem. Alice, hoje eu queria fazer relaxamento. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer um relaxamento, vamos fazer. Porque às vezes tudo que ela está precisando naquele dia é relaxar. Tem vezes que eu falo isso, hoje eu não quero sessão de barras, eu quero falar, eu quero conversar. Então quem manda é a pessoa. Agora, a hipnose tem um lado muito místico em volta do senso comum, né? Do que é a hipnose. A hipnose o quê? Ela me deixa. Você consegue me deixar fora de mim? Tem aquele Não, cara, aquele Silvio Santos que comia cebola, né? Falando não, isso é programação. Como é que é a hipnose de hipnose? palco, isso é hipnose de palco, e qualquer coisa que é feita com a hipnose de palco, ela dura alguns segundos e nada é resolvido ali.
A hipnose que eu trabalho é hipnose clínica. A pessoa fica consciente, não existe esse negócio, ai, que medo de ir e não voltar. E para onde? Não voltar da onde? Né? Então a pessoa fica consciente e fala assim, mas eu nem sei que eu não fui hipnotizada, não estou lembrando de tudo que eu falei, só que tem que a gente vive constantemente em estado de hipnose. Você, quando está assistindo uma série, quando está vendo televisão, você está hipnotizado, você está vivendo aquilo ali. Apareceu uma coisa que te deu susto, você pula para trás. Ah, você não está hipnotizado ali naquele momento, você está vivendo aquilo ali. Isso é hipnose, estado alterado de consciência. Você vive uma história, entendeu? Você sai dali e a gente, o tempo todo, ou a gente está no passado ou a gente está no futuro, não é não? É. Quando você está no passado, como é que é? Por que você está lá no passado relembrando uma coisa lá? Alheia, lá, lembrando lá da morte da cabrita. Tá de hipnose. Se você vai para o futuro também, você não está no presente. Então, o que é que na hipnose a gente faz? A gente vai no passado, busca algum ponto traumático, se é igual o caso da menina aí que pode ser o estresse pós-traumático, tem que vivenciar essa morte novamente, tem que expressar, tem que ir lá, reviver, repassar. Depois a gente vai para o futuro e faz uma reprogramação mental, coloca afirmações positivas para essa pessoa entender que ela pode modificar a forma dela pensar, ela pode ter mais autoestima, ela pode ganhar autoconfiança. Tudo isso é feito. Gente, olha, eu sou apaixonada com o meu trabalho, sou apaixonada, gosto demais. Eu falo que eu estou realizada fazendo o que eu faço. E digo, sem medo de errar, a terapia, o autoconhecimento, eu gosto muito de falar de autoenfrentamento. É muito bom a gente poder ser dona de si mesma. É muito bom. Ser dona da própria vontade. Não ficar à mercê do julgamento alheio, não ficar à mercê de opiniões, não ficar à mercê de medos. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque o que a gente verbaliza hoje pode ser fruto de uma coisa que a gente vivenciou lá no passado, né? E aí você só vai conseguir entender Exatamente. realmente se fizer um processo de retorno. E esse passado, às vezes, ele vem lá dos seus 2 anos, 1 ano. Você não lembra? E a constelação familiar, que aí já envolve uma questão já de ancestrais, coisas que a gente traz na nossa memória sem nem ter vivido isso, né? Ainda tem essa, né? Bom, eu trabalho com constelação transpessoal. Eu não trabalho com ancestralidade. E o que é Não estou a negando. constelação é, pessoal? a constelação transpessoal, ela vai trabalhar as suas questões, os seus problemas, os seus, é, os seus estados de ego. E eu trabalho com fator oculto, né? A pessoa não sabe o que ele está sendo trabalhado, ela vai sentir ali aquela questão e ela vai vivenciar dentro do corpo dela, dentro do sentimento. E isso pode ser feito online. A pessoa sente exatamente raiva, medo, e aí ela consegue ter um entendimento daquilo ali. São muitas coisas, tem um objeto simbólico, tem muita ferramenta. Acho que eu ficaria aqui a mais 1 hora e meia falando de tudo, de todas as formas que eu trabalho, as cartas associativas. Tem que marcar uma outra live. Quem não segue ela ainda, pode seguir ela lá no Instagram, que ela sempre posta algumas dicas, posta nos stories, às vezes aparece, né? Tem que aparecer mais nos stories, né? Falando. Porque eu ainda não adaptei com esse formato. é, Às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu tenho preguiça. Então, como eu já estou numa coisa que eu já me permito fazer o que me dá vontade, então às vezes eu não estou com vontade e não faço. Mas tem Eu que fazer. gostaria de falar das técnicas de respiração, tá? Três técnicas que eu tenho para Você falou ensinar que para ia explicar vocês. 3 técnicas. Explica aí as técnicas da Três respiração. técnicas. Uma técnica que acalma na hora. Na hora. Se vocês fazer, pode fazer várias vezes ao dia. Ó,
tampa uma narina, solta pela outra. Puxa por uma, Estão inspira fazendo por uma aí? e expira pela outra. Expira por uma e solta para outra. E isso ainda é bom para aliviar a dor de cabeça, viu? Mais um detalhe. Faz quantas Vou vezes? no... Quantas vezes você quiser e dá conta. Não tem número, não. Não é dose homeopática, não. Vai fazendo durante o dia. Tá com pensamento acelerado? Tá com o dedinho no nariz e vai fazer. Ah, e a outra? A outra técnica é uma respiração que eu indico muito. Por quê? Porque essa exige que você conte. Você vai inspirar em 4, contando. Então você vai contando de 1 até 4. Prende em 4, solta em 4. Por que que isso Puxa em silencia a 4, mente? prende em 4, solta em 4. Solta em 4. Por que que isso prende? Por que que isso isola o nosso pensamento? Você tem que contar. Porque a respiração é autônoma. Nós estamos conversando aqui, estão respirando, né? É. Agora, quando você tem que parar e prestar atenção, seu pensamento fica de lado. E a outra respiração é a diafragmática ou abdominal. Você põe a mão no abdômen e a outra no peito. E aí é direto. Essa é para momentos mais angustiantes. Olha, qualquer uma das três vocês podem usar sem moderação. Usem e abusem e lambuzem. Respiração, gente, não faz mal para ninguém. É até bom que a gente respire antes de dar qualquer resposta. Espera aí, deixa eu dar uma respirada aqui para ver se é isso mesmo que eu tenho que responder. Uhum, agora eu tô pronta. Entenderam? Mais alguma questãozinha? Alguém quer mandar mais alguma pergunta, gente? Acho que a maioria que está aqui a gente já respondeu. Só se tiver mais alguma pergunta. Ah, então acho que é isso. A gente pode marcar outras depois. Eu não tô vendo o tempo, quanto tempo que a gente já tem de live, que horas são? Aqui são 5 para as 9. Ah, então já tá acabando o tempo mesmo, nem vai dar tempo de puxar mais assunto, Abordar não. mais tema, né? É, quem não Uhum. segue ela, siga lá, Alice Damasceno Terapias, e, e ela traz muitas. Ah lá, Pedrinho adorou a técnica. Pedrinho é o filho da Bruna. Ai, Pedrinho, vai lá. Depois você mostra pro Pedrinho também a técnica que eu ensinei do caracol, pra criança, você viu essa lá, né? Quando o caracol sobe. É, Como é que é? Ah, já esqueci. Você puxa o ar quando o caracol sobe e solta quando ele desce. Ah lá, a gente, Paula a tá falando que já te respiração. segue. A Paula me segue, Paula querida. Gente, eu queria falar com vocês o seguinte: é, vão fazer o possível para a gente entrar em contato com as nossas emoções. Tá ansiosa? Busca saber o que te causou ansiedade. Às vezes a gente fica com uma angústia no peito, né? Ai, gente, não sei o que eu tô sentindo, tô ansiosa. Vai lá e fuma, vai lá e come, vai lá e bebe, vai lá e não sei o quê. E não para 5 minutos, né? Respira e pensa assim, peraí, o que eu tô sentindo? De onde vem isso? Que horas que começou? É daí que começa a cura. O remédio, sim. O saber para que aquilo está acontecendo também. Tá? Entender por que que tá acontecendo. E é aquilo que você falou, e muitas vezes também falar assim, realmente se der errado eu não tenho como fazer nada, vai dar errado mesmo e paciência. É.
A gente tem uma coisa, uma técnica que chama questionamento socrático, né? Ah, mas eu tenho medo de acontecer isso. Aí eu pergunto, e se acontecer isso? Ah, se acontecer isso, eu vou ficar muito triste. E se você ficar triste? Ah, e aí eu acho que ninguém mais vai querer ficar perto de mim. E se ninguém ficar perto de você? Então aí a gente vai. Então, vai fazendo esse questionamento socrático, né? Aí se eu for lá e acontecer isso? E se acontecer isso? O que você vai fazer? Você vai se questionando a cada burrada que você pensa que vai acontecer, a cada coisa que vai acontecer. E aí, se acontecer isso, que de pior pode acontecer? Entendeu? A gente chama isso de questionamento socrático. Vai indo até chegar numa conclusão, né? A conclusão você vai Até chegar chegar para. numa conclusão, falar assim, ai, beleza, então é isso aí mesmo, então vamos lá? Não tem conclusão. Se você nada de pior pode acontecer. É. E eu gostaria, assim, a última reflexão que eu queria fazer com vocês, assim, quanto das coisas que você achou que ia te acontecer realmente aconteceram? E quantas das coisas que você achou que não ia dar conta, que você deu conta, né? Que você A deu gente acha conta. que que não vai dar conta de tantos momentos, tantas situações, de enfrentar algo. E se E olhar para a enfrenta. bagagem que tem, vai falar: eu dei É. conta, talvez, de coisa até pior. Uhum. A maioria. A maioria tem uma bagagem aí que pode falar: eu já passei. Coisa pior que É. isso aqui para mim tá bobo. Quando essa pandemia acabar, a gente podia marcar uma roda de grupo, uma roda de conversa de mulheres, muito bacana, porque cada uma traz a sua experiência, cada uma traz a sua aflição, e a gente ter uma rede de apoio é muito bom, sabe? E ter uma pessoa para ir conduzindo, para ir levando isso aí, e a gente vê que a gente não está sozinha, que as nossas questões não são únicas, que a gente não é a mais sofredora do que todas. Isso é muito bacana. Vamos sim. É um projeto que a gente pode pensar quando tudo isso estiver normalizado, quando a gente puder voltar a se encontrar pessoalmente, Ótimo. tá? Aí, ó, as meninas animaram aí. A gente vai. Tá. Então é isso, meninas. Obrigada, obrigada, mãe. Tô Acho que o aqui à, nosso dis- tempo vai acabar. eu tô aqui à disposição, qualquer coisa me chama lá no direct, pode meu WhatsApp também tá lá no meu Instagram, pode mandar mensagem, adoro receber mensagem mesmo, não precisa ser para marcar consulta nem nada não. Para conversar, para pedir alguma coisa, pedir alguma ideia, trocar alguma coisa, tô aqui, tá? A E tem Cíntia também. que mandou a mensagem da mãe, não foi, Cíntia? Você que mandou a mensagem da mãe? Acho que é a Cíntia, porque daqui eu não tô vendo, não tô conseguindo, eu tô com uma luz na minha cara, tá ruim demais de ler. Eu acho que é a Cíntia. Se foi você, Cíntia, manda uma mensagem falando que não tá sentindo essa ansiedade quando você pensa na mãe. Manda uma mensagem pra minha mãe, troca uma ideia lá. Bate um papo, porque nesse caso eu não acho que seja estresse, que seja ansiedade. Eu acho que é o estresse pós-traumático, é a não vivência do luto. Manda uma mensagem Uhum. lá. É ela mesma que tá aqui. Pois é, Cíntia, ó, dá uma olhada nisso, eu me coloco aqui à disposição para te dar uma força, para te dar um apoio, para te ver, para você olhar isso com menos sofrimento, tá? Estou É aqui à isso. disposição. É isso. Agradeço a Depois vamos marcar mais todas. live, né? Agora que você aprendeu como é que faz live, perdeu vergonha, a gente marca mais live. Tá bom, É tá porque eu tô bom. falando desde o começo da pandemia com ela pra gente fazer uma live, ela nunca quis fazer. Aí agora veio de supetão. Vamos Ah, fazer? mas Vamos. você me colocou, você já me colocou ao vivo, eu não tinha como recuar, né, Letícia? Uai, agora nós vamos marcar Aí mais. me pega no domingo Ah, de manhã e tomando eu... sol. Oi? será que tá acabando? A internet travou aqui. Eu não posso deixar de dar um recado. Gente, toda quarta-feira vai ter a live das doidas, só as doidas. Que é Letícia Murta, Maíra Santos Braga, Márcia Machado e Mariana Isabel. As doidas. Vai chamar Brindemos a Isso. Vamos fazer com uma taça de vinho ou de cerveja, ou o que for, pra gente poder reclamar, falar mal dos outros, falar bem dos outros também, rir, chorar e brindar, e beber. Então prepara aí, quarta-feira, 21 horas,
já prepara que a gente vai ter. E inclusive a live dessa semana, o tema vai ser: as mulheres não são chatas, elas estão exaustas. Então, mulheres exaustas, vamos beber e falar, porque a gente tem muito para falar. E Espero todo vocês mundo na que for quarta. assistir com a tacinha de vinho do lado, tá? Pega uma taça. Quem não bebe vinho, bota Suco de uva. água, bota o que for. As mulheres não Ótimo. são chatas, elas estão exaustas. A gente está por aqui de muita coisa e nós vamos falar na quarta-feira. Vamos Isso, beber, amigas. Então, beijo pra isso. vocês. Tchau, todo Beijos. mundo. Vão assistir o filme Parasita, vai passar hoje, ó. Eu não assisti esse Ah, filme ainda é. não. Não vou Quero assistir também assistir. não. Tô querendo ver. Gente, Vamos muito assistir. obrigada. Valeu. Sigam lá, Alice Damasceno Terapias. Beijo pra vocês. Como é que sai? Beijo. Beijo.